O quarto estava cheio com 20 das mentes mais afiadas em Wall Street. Estes eram homens e mulheres com diplomas da Ivy League, vestindo ternos de seda italianos, cujos salários anuais combinados poderiam financiar uma pequena nação. Eles tinham 72 horas para fechar a maior fusão na história da tecnologia, ou seu chefe, Preston Calloway, perderia tudo. Mas enquanto o relógio corria e as discussões ficavam mais altas, nenhum dos especialistas viu o desastre chegando. Levou uma garçonete de 23 anos, segurando uma bandeja de martinis sujos para avistar o único detalhe que todos os outros perderam. Esta é a verdadeira história de como ser invisível se tornou um superpoder e como uma frase salvou um bilionário 200 milhões de dólares. Chuva chicoteava contra as janelas do chão Tosieling da suíte Penthouse no Obsidian, o clube de jantar privado mais exclusivo de Manhattan. Dentro, a atmosfera era mais volátil que a tempestade que rugia sobre a cidade. Preston Calloway sentou-se à cabeceira da mesa de mogno, seus nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava os apoios de braço de sua cadeira de couro. Aos 62, Preston era um titã da indústria. Ele tinha construído a Calloway Logistics de uma única van de entrega em um império global. Ele era um homem que comia estresse no café da manhã, mas esta noite ele parecia um homem que estava engasgando. Ao redor dele sentavam 20 de seus executivos mais bem pagos. O conselho de guerra eles chamavam a si mesmos. Esta noite eles pareciam mais como uma matilha de hienas lutando por uma carcaça que ainda nem estava morta. O negócio está morto. Preston, Carter Bennett disse, jogando um dossiê grosso sobre a madeira polida. Carter era o diretor financeiro, um homem que sorria com a boca, mas nunca com os olhos. O relatório de impacto ambiental no local de Nevada é um desastre. Se nós adquirirmos a Red Rock Transport agora, as multas da EPA sozinhas nos esgotarão dentro do primeiro trimestre. Nós estamos olhando para uma perda de 200 milhões de dólares no mínimo. Nós não podemos ir embora, Carter, gritou Blake Harrison, o VP de operações. Nós já alavancamos a divisão europeia para financiar isto. Se nós não comprarmos Red Rock, nossas ações despencam em 40%. Nós perdemos o mercado asiático. Melhor perder um membro do que a cabeça, Carter retrucou, ajustando sua gravata de seda. Nós cortamos nossas perdas. Nós pagamos a taxa de rescisão. Nós demitimos 3.000 trabalhadores no departamento de transporte para recuperar o dinheiro e nós sobrevivemos. É matemática simples. Preston fechou seus olhos. Matemática simples. Isso é o que eles sempre chamaram. 3.000 famílias perdendo sua renda era apenas um item de linha em uma planilha para homens como Carter Bennett. Não há outro jeito? Preston perguntou, sua voz baixa e grave. Red Rock possui os direitos ferroviários exclusivos através do Centro-Oeste. Nós precisamos desses trilhos. Sem eles, a Calloway Logistics é apenas outra empresa de caminhões presa no trânsito. A terra é tóxica. Preston, uma advogada chamada Jessica Tate, interveio, tocando seu tablet. As amostras de solo do seu depósito principal em Reno voltaram quentes, metais pesados. Limpar isso leva 5 anos e 50 milhões de dólares. O vendedor, Sr. Runel, não o divulgou, mas nós o encontramos. Nós temos que matar o negócio. Preston esfregou suas têmporas. Ele sentiu uma enxaqueca perfurando atrás de seus olhos. Ele tinha passado 2 anos cortejando Jerry Unnell, o proprietário de Red Rock. Ele conhecia Jerry. Jerry era um cara de aperto de mão da velha escola. Não fazia sentido que Jerry escondesse amostras de solo tóxicas, mas os dados estavam bem ali na frente deles, compilados pela equipe de analistas de Carter. Matar o negócio, Carter repetiu, uma satisfação presunçosa em sua voz. Nós anunciamos a retirada amanhã de manhã antes que os mercados abram. Nós culpamos falhas de devida diligência. Nós sobrevivemos. No canto do quarto, de pé, nas sombras perto da estação de serviço, Jenny Brooks ajustou seu avental.
Ela tinha 23, com olhos cansados e sapatos que tinham perdido seu amortecimento meses atrás. Ela era invisível. Para as pessoas na mesa, ela era apenas um objeto em movimento que substituía copos vazios por cheios. Ela segurava uma pesada bandeja de prata carregada com garrafas frescas de água com gás e uma jarra de cabernet. Seu pulso achadeiro. Ela tinha estado de pé por 10 horas. Ela tinha 2 exames amanhã para seu curso de certificação paralegal na faculdade comunitária e ela ainda não tinha estudado. Ela respirou fundo e deu um passo em direção à mesa. A tensão no ar era tão espessa que ela sentiu como se estivesse caminhando através da água. Com licença, ela sussurrou, estendendo-se sobre o ombro de Carter para reabastecer seu copo de água. Carter nem mesmo olhou para ela. Ele apenas inclinou-se para trás, quase derrubando a jarra de sua mão. Cuidado! Ele estalou, não quebrando o contato visual com Preston. Foco, Preston! Assine a ordem de cancelamento. Jenny firmou a jarra, seu coração batendo forte. Ela recuou para a parede. Ela precisava deste emprego. As gorjetas no Obsidian eram a única coisa que mantinha sua mensalidade paga e seu aluguel coberto. Ela não podia se dar ao luxo de cometer um erro. Mas enquanto ela estava ali, sumindo de volta no papel de parede, ela ouviu. Ela tinha estado ouvindo a noite toda. Ela não entendia a alta finança ou alavancagem de ações, mas ela entendia pessoas e ela entendia detalhes. Ela observou Carter Bennett. Ele estava forçando demais. Ele estava suando apesar do ar-condicionado estar ajustado para uma gélida 68 graus. Ele continuou checando seu telefone debaixo da mesa. Algo não estava certo. Traga-me um whisky. Preston latiu de repente, olhando para ninguém em particular. Puro. Duplo. Jenny moveu-se instantaneamente. Ela derramou o líquido âmbar em um copo de cristal e o levou para a cabeceira da mesa. Enquanto ela o colocava, ela viu os papéis espalhados na frente de Preston. Mapas, levantamentos geológicos, contratos legais. Seus olhos pegaram uma palavra específica no mapa do depósito de Nevada. Condado de Woe, Setor 4. Jenny congelou por uma fração de segundo. Sua mão pairou sobre o porta-copos. O que você está esperando? Preston resmungou, olhando para ela. Seus olhos estavam avermelhados e exaustos. Desculpe, senhor, Jenny disse suavemente, recuando, mas sua mente estava correndo. Condado de Washoe, Setor 4. Ela conhecia aquele lugar. Ela o conhecia intimamente e ela sabia que o que Carter Bennett estava dizendo era impossível. A discussão continuou por mais uma hora. O ar no quarto ficou viciado, cheirando a café frio e colônia agressiva. É uma armadilha, Blake Harrison gritou, jogando as mãos para cima. Se nós desistirmos, quem compra Red Rock? Eu direi a você quem. Titan Global, nosso maior concorrente. Eles o pegarão por tostões no dólar, porque nós publicamente o declaramos tóxico. Deixe-os tê-lo, Carter gritou de volta, batendo a mão na mesa. Deixe-os comprar uma pílula de veneno. Se a Titan comprar aquela terra, eles estarão presos em processos da EPA por uma década. É uma armadilha brilhante. Nós evitamos a bala. Titan leva o golpe e nós saímos por cima. Os executivos murmuraram em concordância. Soava lógico. Carter estava pintando um quadro onde perder o negócio era, na verdade, uma vitória estratégica. Jenny estava limpando pratos da extremidade distante da mesa. Ela moveu-se silenciosamente, empilhando porcelana com cuidado praticado. Ela tentou ignorá-los, mas o nome Setor 4 continuava queimando em sua mente. Ela voltou para a estação de serviço e pegou seu telefone, escondendo-o atrás de uma pilha de menus. Ela rapidamente digitou uma consulta de pesquisa apenas para ter certeza. Ela rolou alguns documentos PDF, seus olhos escaneando rapidamente. Ela mordeu seu lábio. Ela olhou de volta para a mesa. Preston Calloway parecia derrotado. Ele tirou uma caneta tinteiro de ouro do bolso de seu paletó. Certo, Preston sussurrou. O quarto ficou em silêncio.
Elabore o comunicado de imprensa. Nós encerramos a aquisição da Red Rock Transport, com efeito imediato. Movimento inteligente, senhor. Carter disse, exalando uma respiração que ele parecia ter estado segurando por horas. Ele empurrou um documento em direção a Preston. Apenas assine a autorização interna aqui e eu lidarei com o conselho de diretores. Preston destampou a caneta. A ponta pairou sobre o papel. Era isso. O fim de um sonho de 2 anos. O fim da expansão ferroviária. E se os analistas estivessem errados, potencialmente o começo do fim para a Callaway Logistics. O coração de Jenny estava batendo contra suas costelas. Ela era uma garçonete, ela era ninguém. Se ela falasse, ela seria demitida. O gerente do Obsidian, um tirano chamado Sr. Henderson, tinha uma política de tolerância zero para a equipe, interagindo com os hóspedes além de sim, senhor e não, senhor. Mas ela pensou em seu pai. Seu pai, Mike Brooks, tinha sido um caminhoneiro de longa distância por 30 anos. Ele tinha dirigido através de Nevada milhares de vezes. Ele tinha ensinado a Jenny tudo sobre as raízes, as estações de parada e a terra. Ele tinha morrido 2 anos atrás de um ataque cardíaco atrás do volante, trabalhando horas extras para pagar dívidas. Ele odiava mentirosos. Ele odiava pessoas que usavam matemática simples para arruinar famílias trabalhadoras. Se Preston assinasse aquele papel, 3.000 pessoas iriam perder seus empregos no lado do transporte para cobrir a taxa de rescisão. Pessoas como seu pai. A caneta de Preston tocou o papel. Não assine. A voz era suave, tremendo, mas ela cortou o silêncio como um prato caído. 20. Cabeças levantaram-se. Preston congelou. Carter Bennett franziu a testa, olhando ao redor do quarto como se tentando localizar uma mosca zumbindo. Quem disse isso? Carter exigiu. Jenny deu um passo à frente das sombras. Suas mãos estavam tremendo. Então ela as apertou atrás de suas costas para esconder isso. Ela sentiu o sangue correndo para seu rosto, quente e ardente. Eu sim, senhor, Jenny disse. Carter riu. Era um som de latido áspero. A garçonete? A garçonete está dando conselhos financeiros agora. Este é Rich Henderson. Onde está o gerente? Espere, Preston disse. Ele não parecia zangado. Ele parecia curioso e talvez apenas um pouco desesperado. Ele tampou sua caneta. Você é a garota que trouxe o uísque. Sim, senhor. Meu nome é Jenny. Bem, Jenny, Preston disse, inclinando-se para trás. Você acabou de interromper uma reunião de bilhões de dólares. É melhor você ter uma razão do inferno, ou você não será apenas demitida. Você será banida de todo o restaurante na cidade. Ela está bêbada, Carter zombou. Saia agora. Não é tóxico, Jenny disse, sua voz ganhando um pouco mais de força. Ela olhou diretamente para Preston, ignorando o olhar venenoso de Carter. Com licença? Preston perguntou. A terra, Jenny disse, apontando para o mapa na mesa. Depósito Red Rocks, no condado de Wow, setor 4. Não é tóxico. As amostras de solo estão erradas. O quarto irrompeu em risadas. Jessica Tate, a advogada, revirou os olhos. Querida, nós temos relatórios de laboratório independentes. Nós temos geólogos. Vá reabastecer o balde de gelo. Eu não me importo com o que seus relatórios dizem, Jenny disse, dando um passo mais perto da mesa. Ela estava aterrorizada, mas a adrenalina estava tomando conta. Eu conheço aquela terra. Meu tio possui a fazenda diretamente adjacente ao depósito Red Rock. Ele tem cultivado alfafa lá por 20 anos. Se aquele solo estivesse cheio de metais pesados, suas colheitas estariam mortas. Mas eles não estão. Seus premiados, as risadas diminuíram ligeiramente, substituídas por murmúrios confusos. Carter Bennett levantou-se, seu rosto ficando de um tom de roxo. Isto é absurdo. O tio dela cultiva a alfafa. Isso é sua devida diligência, Preston.
Nós estamos ouvindo uma garota da fazenda contradizer um levantamento ambiental certificado. Sente-se, Carter, Preston disse bruscamente. Ele olhou para Jenny com foco intenso. Continue. Além disso, Jenny continuou, sua mente voltando rapidamente aos documentos que ela tinha acabado de checar em seu telefone para confirmar sua memória. O setor 4 nem é solo. É rocha-mãe compacta. Você não pode tirar amostras de solo de núcleo profundo lá, sem equipamento pesado de perfuração. Eu servi este quarto a noite toda. Ninguém mencionou custos de perfuração. Se eles apenas tiraram amostras de superfície, eles teriam apenas pego o escoamento da rodovia. Isso mostraria contaminação, mas não seria da terra. Seria dos caminhões. Preston olhou para o mapa novamente. Então ele olhou para Carter. Nós perfuramos? Preston perguntou. Carter afrouxou sua gravata. Eu teria que verificar os detalhes da fatura do fornecedor, mas isso é irrelevante. O relatório diz positivo para chumbo e arsênico que são encontrados em exaustão de diesel e poeira de freio. Jenny acrescentou rapidamente. Se você tirar uma amostra do centímetro superior da sujeira ao lado de um estacionamento, você obtém chumbo e arsênico. Não significa que a terra é tóxica. Significa que a amostra foi tirada do estacionamento. Preston permaneceu em silêncio por um longo momento. O tic-tac do relógio de pêndulo no canto parecia ensurdecedor. Uma frase, Preston murmurou para si mesmo. A amostra foi tirada do estacionamento. Ele olhou para Carter. Carter, quem encomendou o levantamento? Nós sim, Carter disse, suor perlando em sua testa. Procedimento padrão. Nós usamos os Apex Geosciences. Os olhos de Jenny se arregalaram. Apex! Ela não deveria falar novamente. Ela já tinha forçado sua sorte, mas as peças estavam se encaixando em sua cabeça. O que é, Jenny? Preston perguntou. Eu servi uma mesa na semana passada, Jenny disse lentamente. 2 homens. Um estava se gabando de um novo trabalho de consultoria. Ele trabalhava para a Apex. Ele estava jantando com um homem chamado Sr. Blackwood. Jenny corrigiu-se, sua memória afiando-se. O CEO da Titan Global. Os olhos de Preston ficaram frios. Titan Global, seu maior concorrente, a empresa que Blake tinha previsto que pegaria a Red Rock se Callaway abandonasse o negócio. Você viu um empregado da empresa levantando nossa terra, jantando com o CEO de nosso concorrente? Preston perguntou, sua voz mal um sussurro. Sim, senhor, Jenny disse. Eles estavam brindando a um espião dentro da Callaway Logistics. Preston virou seu olhar lentamente em direção a Carter Bennett. Carter não estava mais sorrindo. Ele estava pálido e suas mãos estavam tremendo enquanto ele alcançava seu copo de água. O mesmo copo que Jenny tinha enchido momentos atrás. Preston Carter gaguejou. Você não pode possivelmente acreditar nisso. Esta serva, ela está inventando isso. Ela provavelmente quer uma gorjeta grande. Preston levantou-se. Ele era um homem alto, e naquele momento, ele parecia um gigante. Jenny, Preston disse, ponha a bandeja. Jenny colocou a bandeja de prata na mesa lateral. Venha sentar aqui, Preston disse, puxando a cadeira vazia ao lado dele, a cadeira reservada para membros ausentes do conselho. Senhor, eu não posso sentar. Jenny sussurrou. Meu gerente. Eu comprarei o maldito restaurante se eu tiver que. Preston rosnou. Sente-se. Jenny sentou-se. Ela ainda estava usando seu avental, cercada por ternos que custavam mais que seu carro. Diga-me tudo o que você ouviu naquele jantar na semana passada. Preston comandou. E Carter, se você pegar seu telefone novamente, a segurança o escoltará para fora pela janela. O drama estava apenas começando. O silêncio na sala de reuniões não era mais o silêncio da contemplação. Era o silêncio de um predador avaliando sua presa. Preston Callaway sentou-se imóvel, seu olhar fixo em Jenny Brooks. A garçonete sentou-se na beira da cadeira de mogno, suas mãos segurando o tecido de seu avental,
até que seus nós dos dedos ficaram brancos. O jantar. Preston repetiu, sua voz perigosamente calma. Diga-me exatamente o que você ouviu. Jenny engoliu em seco. Ela sentiu o peso de 20 pares de olhos pressionando contra ela. Carter Bennett estava encarando-a com uma mistura de ódio e pânico, enquanto Jessica Tate, a advogada, parecia como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Foi na última terça-feira, Jenny começou, sua voz ganhando um tremor de certeza. Mesa 4, a cabine no fundo perto das portas da cozinha. É o lugar mais silencioso, então as pessoas geralmente o pedem quando não querem ser ouvidas. Mas as saídas de ar levam o som direto para a estação de serviço se você estiver de pé no lugar certo. Continue, Preston insistiu. O Sr. Blackwood, o CEO da Titan, estava bebendo um Bordeaux 1996. O outro homem, aquele da Apex Geosciences, estava bebendo whisky. Eles estavam rindo sobre um relatório. O homem da Apex disse, eu coloquei as amostras exatamente onde você queria, bem na vala de escoamento atrás do galpão do mecânico. Ele disse, a leitura de metais pesados estaria fora dos gráficos. Carter Bennett bateu a mão na mesa, assustando a todos. Isto é boato. É ridículo. Você vai basear uma decisão de bilhões de dólares na escuta de uma garota que limpa mesas. Quieto, Carter. Preston estalou sem olhar para ele. Jenny, eles mencionaram um nome? Eles mencionaram quem dentro da Callaway Logistics os estava ajudando. Jenny hesitou. Ela olhou para Carter. Ela não queria destruir a vida de um homem, mas ela lembrou do escárnio em seu rosto quando ele quase derrubou a jarra de sua mão. Ela lembrou da matemática simples que custaria a 3.000 famílias seu sustento. Eles não disseram um nome, Jenny disse. Carter soltou uma respiração visível de alívio. Mas Jenny fechou seus olhos, visualizando a mesa. Ela tinha uma memória fotográfica para detalhes. Era como ela memorizava pedidos para mesas de 12 sem anotá-los. Ela repassou a cena em sua mente, a luz da vela, as manchas de vinho, os objetos na mesa. Mas o homem da Apex entregou ao Sr. Blackwood uma pasta. Jenny abriu seus olhos. Uma pasta azul brilhante, não uma manila padrão. Ela tinha uma textura única como linho, e ela tinha um logotipo em relevo dourado no canto inferior direito. Um leão. A cor drenou do rosto de Carter Bennett tão rápido que ele parecia uma figura de cera. Preston virou sua cabeça lentamente em direção à pilha de documentos que Carter tinha jogado sobre a mesa no início da reunião. Escondida debaixo da grossa pasta branca do relatório ambiental, estava a borda de uma pasta azul texturizada de linho. Preston estendeu a mão. Sua mão não tremeu. Ele puxou a pasta da pilha. Ele passou o polegar sobre o canto inferior direito. Um leão em relevo dourado. O logotipo do Banco Soberano de Zurique, o parceiro bancário offshore privado de Carter. Isso é pessoal, Carter gaguejou, levantando-se. Você não pode abrir isso. Essa é minha propriedade pessoal. Nós estamos nas instalações da empresa discutindo negócios da empresa. Preston disse, sua voz caindo uma oitava. E você é o CFO. Tudo o que você traz para este quarto está sujeito à auditoria. Preston abriu a pasta. Ele não falou por um longo minuto. Ele apenas leu. Ele virou uma página. Leu novamente. Então ele olhou para cima, seus olhos cheios de uma decepção tão profunda que parecia mais pesada que a raiva. Uma ordem de transferência, Preston disse calmamente. 2 milhões de dólares depositados em uma conta nas Ilhas Cayman. A fonte dos fundos, uma empresa de fachada registrada na Titan Global Holdings. O quarto irrompeu. Blake Harrison saltou, derrubando sua cadeira. Você, traidor, você nos vendeu por 2 milhões. O negócio vale bilhões. Eu fiz isso pela empresa. Carter gritou, sua compostura finalmente se despedaçando. A fusão é um erro. Red Rock é um dinossauro. Eu estava nos salvando de nós mesmos.
Blackwood prometeu comprar a divisão de logística e manter o preço das ações alto. Segurança, Preston disse no intercomunicador na mesa. Sala de reuniões A. Imediatamente. 2 homens grandes em ternos escuros irromperam pelas portas duplas segundos depois. Escorte o Sr. Bennett para fora, Preston disse, fechando a pasta azul. Ele deve ser detido na sala de espera até a polícia chegar. Espionagem corporativa e fraude. E faça a equipe jurídica congelar seus bens, todos eles. Enquanto Carter era arrastado para fora, chutando e gritando sobre visão e salvar o navio, o quarto caiu em um silêncio atordoado. A chuva continuou a martelar contra o vidro, mas a tempestade interior tinha mudado. Preston olhou para o relógio. 23h45, nós temos um problema, Blake Harrison disse, limpando o suor de sua testa. Carter era uma cobra, certo. Mas o relatório ambiental, mesmo se Carter falsificou a localização das amostras, nós não temos prova. A ordem de cancelamento do negócio automaticamente dispara às 8 da manhã de amanhã se nós não abrirmos mão da contingência ambiental. Nós temos 8 horas. Nós precisamos de uma amostra limpa, Jessica Tate disse, digitando furiosamente em seu laptop. Mas o local é em Nevada. É um voo de 5 horas, então uma viagem de 2 horas. Nós não podemos conseguir uma equipe lá, perfurar um núcleo, analisá-lo e obter os resultados de volta em 8 horas. É fisicamente impossível. Preston olhou para o mapa novamente. Então ele olhou para Jenny. A garçonete ainda estava sentada lá, parecendo pequena na grande cadeira de couro. Ela tinha acabado de derrubar o diretor financeiro de uma empresa da Fortune 500, mas ela parecia que apenas queria ir para casa e estudar para seu exame. Jenny, Preston disse, você disse que seu tio possui a fazenda ao lado. Sim, senhor, tio Ray. Ele tem uma pá? Jenny piscou. Ele tem uma retroescavadeira e um trator. Ele é um fazendeiro. Preston levantou-se e abotoou seu paletó. A energia no quarto mudou instantaneamente da derrota para a ação frenética. O tubarão estava de volta na água. Jessica, prepare o jato. Aeroporto Teter. Rodas para cima em 45 minutos. Blake, ligue para o laboratório em Reno. Diga a eles que eu estou pagando o triplo por um trabalho urgente. Eu quero um espectrógrafo pronto no segundo em que entrarmos pela porta. Senhor, Blake perguntou. Você está indo? Eu estou indo, Preston disse. Eu preciso ver a sujeira com meus próprios olhos. Eu não estou perdendo este negócio por causa de um mentiroso de terno. Preston virou-se para Jenny. Ele estendeu uma mão. Venha, Jenny. Eu? Jenny apontou para si mesma. Senhor, meu turno não acabou e eu tenho um exame. Eu escreverei uma nota para sua professora, Preston disse, um raro e genuíno sorriso tocando seus lábios. E quanto ao seu turno, considere isso uma promoção. Eu preciso que você navegue. Eu preciso que você nos leve para aquela terra. E eu preciso que você fale com seu tio Ray. Mas por que eu? Por quê? Preston disse, olhando ao redor do quarto para os executivos da Ivy League, que todos tinham sido enganados por Carter Bennett. Agora mesmo, você é a única pessoa nesta sala em quem eu confio. O Gulfstream GI-50 subiu abruptamente no céu noturno, deixando as luzes de Manhattan muito abaixo. Dentro da cabine, o luxo era esmagador. Assentos de couro cor creme, acabamento em nogueira e um silêncio tão absoluto que você podia ouvir o gelo se acomodando em um copo. Jenny sentou-se em frente a Preston Calloway. Ela tinha trocado seu uniforme pelas únicas roupas sobressalentes que ela tinha em seu armário. Um par de jeans desbotados e um moletom cinza com o logotipo de sua faculdade comunitária nele. Ela se sentiu lamentavelmente mal vestida. Mas Preston não parecia se importar. Ele tinha descartado sua gravata e arregaçado suas mangas, debruçando-se sobre mapas geológicos espalhados na mesa entre eles. Conte-me sobre a Terra, Preston disse, não olhando para cima. É seco, Jenny disse, olhando pela janela para a escuridão. Duro.
Pessoas pensam que o deserto está morto, mas não está. Está apenas dormindo. Você tem que respeitá-lo. Meu pai costumava dizer que Nevada não lhe dá nada de graça. Você tem que lutar por cada polegada. Preston olhou para ela. Seu pai, o caminhoneiro. Sim, Mike Brooks. Ele transportava aço principalmente. Fez algumas corridas para a Callaway Logistics antigamente, na verdade, através de empreiteiros de terceiros. Preston acenou com a cabeça lentamente. A espinha dorsal da indústria. Nós esquecemos isso às vezes lá em cima nas torres. Nós movemos números. Homens como seu pai movem o mundo. Ele pausou. Você está estudando direito. Estudos paralegais, Jenny corrigiu. Eu quero ser advogada, eventualmente. Direito corporativo. Por quê? Porque Jenny disse, encontrando seu olhar, eu quero saber as regras. Quando você sabe as regras, pessoas como Carter Bennett não podem enganá-lo. Eles não podem usar matemática simples para tirar sua casa. Preston estudou seu rosto. Ele viu a fome ali, a mesma fome que ele tinha 40 anos atrás, quando ele era apenas um garoto com uma van de entrega e muita dívida. Se nós conseguirmos isso, Jenny Preston disse, você não terá que se preocupar mais com mensalidade. A voz do piloto chiou no intercomunicador. Sr. Callaway, nós temos uma situação. Nós estamos recebendo relatórios de turbulência severa sobre o centro-oeste. Nós poderíamos ter que rotear para o sul. Isso adicionará 90 minutos ao tempo de voo. Preston apertou o botão de falar. Nós não temos 90 minutos, capitão. Voem através disso. Vá acima disso. Eu não me importo. Apenas nos leve para Reno até 4 horas da manhã, horário do Pacífico. Senhor, vai ser difícil. Eu não o contratei para suave. Preston latiu. Eu o contratei para rápido. As próximas 3 horas foram um pesadelo de fuselagem tremendo e altitude caindo. Jenny agarrou seus apoios de braço, seu rosto pálido. Preston, no entanto, trabalhou através de tudo isso ao telefone com sua equipe jurídica, redigindo a renúncia de contingência, preparando-se para a guerra. Quando eles finalmente pousaram em Reno, o céu estava começando a ficar roxo com o primeiro indício de roxo antes do amanhecer. Um SUV preto estava esperando na pista, motor funcionando. Eles aceleraram para fora do aeroporto, pegando a rodovia em direção ao condado de Wallow. Jenny sentou-se no banco da frente, guiando o motorista. Pegue a próxima saída, ela disse, inclinando-se para a frente. Antiga rodovia 1395. É mais rápido que a interestadual esta hora da manhã. Você tem certeza? O motorista perguntou. GPS diz para ficar na I-580. GPS não sabe sobre a construção perto da Ponte Galena Creek. Jenny disse. Confie em mim. Meu pai conhecia todo o buraco neste estado. Preston, do banco de trás, disse. Ouça ela. Eles desviaram para a escura rodovia de 2 pistas. A paisagem era austera, artemísia e sombras. Enquanto eles se aproximavam do setor 4, o sol começou a crestear sobre a Serra de Virgínia, pintando o deserto em laranjas e vermelhos ardentes. Lá, Jenny apontou. Essa é a saída para a fazenda do tio Ray, e bem depois daquela cerca, esse é o depósito Red Rock. Mas enquanto eles se aproximavam do portão da propriedade Red Rock, Jenny ofegou. Pare! Ela gritou. O motorista pisou nos freios. Bloqueando a estrada de terra que levava ao depósito estava uma cerca de arame que não estava lá um mês atrás. E em pé na frente dela estavam 2 veículos de segurança privada com luzes amarelas piscando. 4 homens em equipamento tático estavam de pé junto ao portão, braços cruzados. Titan, Preston rosnou. Blackwood não perde tempo. Preston abriu a porta e saiu para o ar empoeirado da manhã. Ele estava vestindo um terno de 3.000 years e sapatos sociais na terra. Ele marchou em direção ao portão. Abra este portão, Preston gritou. Eu sou Preston Callaway. Esta propriedade está sob contrato para a Callaway Logistics.
Um dos guardas, um homem com corte militar e óculos de sol espelhados, deu um passo à frente. Não mais, senhor. Propriedade está em bloqueio, aguardando avaliação de risco ambiental. Nenhuma entrada autorizada. Protocolos de segurança global da Titan. Você não tem jurisdição aqui? Preston gritou. O negócio não está morto até 8:00 da manhã, horário de Nova York. Isso é 5 da manhã aqui. Nós temos 45 minutos. Desculpe, senhor, o guarda disse, repousando sua mão em seu cinto. Não era uma arma, mas era um taser, e ele parecia ansioso para usá-lo. Estrada está fechada. Segurança pública. Preston virou-se de volta para o carro, seu rosto vermelho de raiva. Eles estão atrasando. Eles sabem se nós não podemos obter uma amostra antes do prazo. O contrato se anula e eles podem entrar. Jenny saiu do carro. Ela olhou para os guardas. Então ela olhou para a linha da cerca. Ela se estendia por milhas. Nós não podemos entrar pela frente, Jenny disse. E nós não temos tempo para ligar para o xerife. Então, acabou, Preston disse, chutando o pneu do SUV. 200 milhões elas perdidos por causa de um cadeado. Não, Jenny disse. Ela olhou para o sul, onde uma linha de árvores de choupo marcou o limite da fazenda de seu tio. Eu disse a você que meu tio está bem ao lado. Então, Jenny disse. Uma faísca de rebelião acendendo seus olhos. Os aquíferos debaixo deste vale estão conectados. O lençol freático flui de norte a sul. Se a terra de Red Rock é tóxica, a água subterrânea sob o campo norte do meu tio, a 50 jardas daqui, será tóxica também. Nós não precisamos estar na terra deles para provar que eles estão mentindo. Nós apenas precisamos estar ao lado dela. Preston olhou para ela calculando hidrarologia. Se os níveis de arsênico são tão altos quanto o relatório falso de Carter alegou, a pluma teria migrado. Exatamente, Jenny disse. Mas nós temos que nos apressar. Tio Ray cumprimenta invasores com uma espingarda. Eles correram de volta para o SUV. Vá, Jenny gritou. Próxima estrada de terra à esquerda. O SUV rugiu pela estrada, levantando uma nuvem de poeira. Eles viraram em uma entrada de cascalho, marcada por um sinal desbotado. Fazenda Família Brooks, S9.1982. A casa de fazenda era modesta, uma estrutura caiada de branco com uma varanda envolvente. Enquanto eles paravam, a porta de tela bateu abrindo. Um homem em seus 60 anos, vestindo flanela xadrez e segurando uma espingarda de cano duplo, quebrada aberta sobre seu braço, felizmente saiu. Tio Ray! Jenny gritou, saltando do carro em movimento antes que ele parasse completamente. Jenny! Ray abaixou a arma, semicerrando os olhos. O que no inferno você está fazendo aqui? E quem são os ternos? Tio Ray, me ouça, Jenny disse, subindo os degraus e agarrando seu braço. Nós precisamos de um favor, um grande. Nós precisamos cavar um buraco no pasto norte. Agora mesmo, cavar um buraco. Ray olhou para Preston, que estava se aproximando com suas mãos levantadas em um gesto de paz. Jenny, você em apuros? Não, mas nós estaremos se nós não conseguirmos uma amostra de solo nos próximos 30 minutos, Jenny disse sem fôlego. Ray, estes homens estão tentando salvar a empresa para a qual o papai costumava dirigir. E as pessoas ao lado, Red Rock, eles estão mentindo sobre a terra. Eles estão dizendo que é veneno para que eles possam roubá-lo. Os olhos de Ray se estreitaram. Ele olhou para os guardas de segurança da Titan visíveis na distância estrada abaixo. Ele olhou para Preston Calloway. Você, Calloway? Ray perguntou. Eu sou, Preston disse. Ray, eu preciso de sua ajuda. Eu posso pagar você. Eu não quero seu dinheiro. Ray cuspiu. Sua empresa cortou a pensão do meu irmão 2 anos antes de ele morrer. Preston congelou. Jenny se encolheu. Ela não tinha mencionado aquela parte. Ray, por favor, Jenny implorou. Isto não é sobre o passado. Isto é sobre agora mesmo. Se nós não fizermos isso, os caras maus vencem. Os que mentem, por favor, pelo papai.
Ray olhou para Jenny. Ele viu seu irmão nos olhos dela. Ele suspirou. Um longo som de chocalho. Bem, Ray disse, fechando a espingarda e encostando-a no corrimão da varanda. Se nós vamos cavar, é melhor usarmos o trator grande. Terreno duro como o inferno nesta época do ano. Ele jogou um conjunto de chaves para Preston. Você parece um menino da cidade, Ray resmungou. Você sabe dirigir um John Deere? Preston pegou as chaves com uma mão. Ele tirou seu paletó e o jogou na cadeira de balanço da varanda. Ele arregaçou suas mangas ainda mais. Eu cresci em uma fazenda de soja em Iowa. Antes de eu me mudar para Nova York, Preston disse, um sorriso rompendo através de seu estresse. Eu posso dirigir um trator. Então vamos pegar um pouco de sujeira, Ray disse. O relógio estava correndo. 4h25 da manhã. 35 minutos restantes para perfurar, testar e transmitir os dados para Nova York. E os guardas da Titan estavam assistindo da linha da cerca, falando em seus rádios. Eles não iriam deixar isso acontecer sem uma luta. O motor do vintage John Deere 4020 rugiu para a vida. Um grito mecânico gutural que estilhaçou o silêncio da manhã do deserto. Uma baforada de fumaça preta atirou-se no ar, obscurecendo momentaneamente o sol nascente. Preston Calloway sentou-se alto no assento, seus nós dos dedos brancos no volante. Tinha sido 40 anos desde que ele tinha dirigido um trator na fazenda de soja de seu pai em Iowa. Mas a memória muscular estava lá. A embreagem estava dura e o câmbio lutava com ele, mas ele o enfiou na marcha baixa e soltou o acelerador. Os maciços pneus traseiros morderam o cascalho e a máquina avançou bruscamente em direção ao pasto norte. Aguentem, Preston gritou sobre o rugido do motor. Jenny e tio Ray estavam agarrados ao paralama da roda no lado esquerdo, saltando com cada buraco no caminho. Atrás deles, o SUV preto seguia, levantando uma cauda de galo de poeira. Dentro do SUV estava o analisador XRF portátil, um dispositivo portátil de fluorescência de raio-x capaz de detectar metais pesados em segundos, que o piloto tinha entregado a Preston pouco antes de eles desembarcarem. Eles alcançaram a linha da cerca em menos de 2 minutos. A malha de arame separava o campo de alfafa de Ray do matagal estéril do depósito de Red Rock. Do outro lado da cerca, a equipe de segurança da Titan já estava se movendo. 2 dos veículos táticos aceleraram pela terra compactada, espelhando os movimentos de Preston. Eles pararam bruscamente paralelos ao trator, separados apenas pela barreira de elos de corrente. Esta é propriedade privada, o guarda-chefe gritou através de um megafone. Vocês estão engajando em espionagem industrial. Nós temos autorização para usar força não letal. Ignorem eles! Jenny gritou, protegendo seus olhos do brilho dos holofotes de segurança que agora estavam apontados para eles apesar da crescente luz do dia. Eles não podem cruzar a linha da cerca. É a terra de Ray. Preston não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele posicionou o trator perto da vala de irrigação que corria debaixo da cerca, o lençol freático compartilhado que Jenny tinha identificado. Se havia veneno no solo, era aqui que ele se concentraria. Ray, como eu trabalho a orre! Preston berrou. Alavanca vermelha à sua direita! Ray gritou de volta, pulando do paralama. Baixe as RPMs ou você o fará parar. Preston mexeu nos controles. A ora hidráulica na traseira do trator balançou para a posição. Ele a abaixou. A broca de aço atingiu a terra. Clenga! Ela ricocheteou. O chão era como concreto. É aqui, Xi! Ray praguejou, chutando a terra. A camada dura é muito espessa aqui. Nós precisamos ir mais fundo. Nós não temos tempo para perfurar um poço. Preston gritou, checando seu relógio. Eram 4h42 da manhã. 18 minutos até os mercados abrirem em Nova York. 18 minutos até o contrato morrer. Os buracos de texugo.
Jenny de repente apontou a alguns metros à esquerda, perto de um aglomerado de sálvia. Os texugos cavam através da camada dura para chegar às larvas. A sujeira ao redor de seu conjunto é de 3 pés para baixo. Preston jogou o trator em ré, quase atropelando um poste de cerca. Ele girou a máquina, mirando no conjunto de texugo. "Ei!" O guarda da Titan gritou. Ele tinha saído de seu veículo e estava de pé bem na cerca, segurando um recipiente de spray de pimenta. "Para trás. Você está chutando poeira em nossa propriedade. Isso é vandalismo." "Me processe!" Preston gritou. Ele abaixou a O'Hader novamente, bem sobre o buraco do texugo. Desta vez a broca pegou. Com um rasgo moedor, o parafuso de aço perfurou a terra, revolvendo o solo escuro e úmido debaixo da crosta assada pelo sol. "É isso!" Ray gritou. "Essa é a sujeira que paga!" Ray pegou um saco de amostra de plástico de seu bolso e mergulhou em direção à orgiratória. "Cuidado!" Jenny gritou. Uma pedra jogada por um dos guardas da Titan voou sobre a cerca e atingiu Ray no ombro. O velho grunhiu e caiu de joelhos, derrubando a sacola. Acidente. O guarda zombou. O tesouro zombou, pegando outra pedra. Muito cascalho solto aqui fora. Preston desligou o motor. O silêncio repentino era ensurdecedor. Ele saltou do trator, seus olhos queimando com uma fúria que aterrorizou seus próprios membros do conselho. Ele caminhou até a linha da cerca, ignorando o recipiente de spray de pimenta apontado para seu rosto. "Você jogou uma pedra em um civil desarmado", Preston disse, sua voz baixa e tremendo de raiva. "Eu tenho o número de cauda do seu veículo. Eu tenho seu rosto memorizado. Se você jogar mais um, seixo, eu passarei os próximos 10 anos da minha vida garantindo que você nunca mais trabalhe em segurança. Eu o processarei pessoalmente até que você esteja morando em uma caixa de papelão." O guarda hesitou. Ele viu o olhar nos olhos do bilionário. Não era o olhar de um empresário. Era o olhar de um homem que não tinha mais nada a perder. O guarda abaixou a pedra. "Pegue a sujeira, Ray", Preston disse, não quebrando o contato visual com o guarda. Ray se levantou, esfregando seu ombro. Ele pegou um punhado da terra escura e revolvida na sacola e a selou. "Consegui!" Ray sibilou. "Para o SUV!" Jenny gritou. "Nós temos 12 minutos." O interior do SUV era um laboratório móvel. O motorista tinha o analisador XRF montado no console central conectado a um laptop. "Dê aqui!" O motorista disse, pegando a sacola de Bray. Ele achatou o solo contra a janela do sensor do dispositivo e puxou o gatilho. A máquina, uma barra de progresso, apareceu na tela do laptop, calibrando, analisando. "Vamos!" Preston sussurrou, limpando graxa e suor de sua testa. "Vamos!" Os segundos passavam como horas. 4:50 da manhã, 10 minutos restantes. Jenny inclinou-se sobre o assento assistindo à tela. Ela pensou sobre o restaurante, sobre os clientes rudes, sobre as noites em que ela chorou em seu carro, porque seus pés doíam tanto que ela não conseguia andar. Ela pensou sobre Carter Bennett rindo dela. Análise completa. A tela piscou verde. Arsênico 5 ppm nível de fundo normal. Chumbo 10 ppm nível de fundo normal. Cádmio não detectado. Está limpo. O motorista gritou. Está completamente limpo. Os metais pesados que Carter relatou não estão lá. É solo de grau agrícola. Sim. Preston bateu seu punho no painel. Eu sabia. O bastardo mentiu. Nós temos que enviar isto para Nova York, Preston comandou. Blake está esperando na sala de reuniões com a renúncia. Ele precisa ver este relatório para anular o interruptor de cancelamento. O motorista apertou exportar para PDF e clicou enviar. Uma roda giratória apareceu na tela. Enviando. Conexão falhou. O quê? Preston gritou. O que você quer dizer com falhou? Sem sinal? O motorista disse, tocando o dongle 5G. Nós estamos em uma zona morta. As montanhas estão bloqueando a torre.
Jenny olhou para seu telefone. 0 barras. O vale é uma tigela, ela disse. Nós nunca pegamos serviço aqui embaixo na fazenda. Nós temos que ir para a rodovia. A rodovia está a 10 minutos de distância. Preston olhou para seu relógio. 4h54 da manhã. Nós não vamos conseguir. Wi-Fi, Ray disse, apontando para a casa. Eu tenho aquela internet via satélite que você me comprou no Natal, Jenny. É lenta, mas funciona. O roteador está na casa, Jenny disse. O sinal não alcançará a entrada de veículos. Corra! Preston gritou. Ele pegou o laptop arrancando os cabos do analisador. Corra para casa. Preston Calloway, 62 anos, em uma camisa social manchada de terra e mocassins italianos arruinados, correu em direção à casa de fazenda. Jenny estava bem ao lado dele. Eles subiram os degraus da varanda e invadiram a cozinha. Senha! Preston gritou, colocando o laptop na mesa da cozinha. Ray coçou a cabeça, entrando pesadamente atrás deles. É o nome do cachorro. Bubba 123. Os dedos de Preston voaram através do teclado. Ele conectou-se à rede. Conectando. Vamos, Bubba, Jenny sussurrou. Conectado. Preston abriu o cliente de e-mail. Ele anexou o PTDF assunto Red Rock Análise de Solo Limpo. Anular imediato para Conselho de Diretores Equipe Legal. Ele apertou enviar. A barra de progresso moveu-se agonizantemente lenta. Internet via satélite em Nevada rural não foi construída para espionagem corporativa de alta velocidade. 10%, 30%. Na parede, o relógio em forma de gato de Ray tic-taqueou alto. 4h58 da manhã. 2 minutos para 800 da manhã em Nova York. 50%. Atenda, Blake, Preston murmurou. Ele puxou seu telefone via satélite, a única coisa que funcionava aqui, e discou para a sala de reuniões. Calloway. A voz de Blake chiou na linha. Onde está? Nós temos 90 segundos. Jessica tem seu dedo no botão de cancelamento. O sino da Bolsa de Valores está prestes a tocar. Está enviando. Preston gritou. Não toque nesse botão. A terra está limpa. Carter falsificou os dados. Eu não posso parar o auto-executar sem o documento. Preston Blake gritou. Regras de conformidade. Se eu não tiver prova de devida diligência, a SEC nos enterrará. Eu preciso do arquivo. 80%. Apenas espere. Preston rugiu. 90%. 459 da manhã. 30 segundos restantes. Preston, eu tenho que fazer isso, Blake disse, sua voz resignando. 10 segundos. Não! Jenny gritou para o telefone. Não ouse. 99% enviado. Verifique sua caixa de entrada. Preston gritou. Agora. Houve um silêncio na linha. Um silêncio que se estendeu por uma vida. Então um ofego. Eu peguei. Blake disse. Santo. Está limpo. Jessica, aborte a ordem de cancelamento. Assine a renúncia. Código de anulação Alfa 9, Zulu. Preston e Jenny podiam ouvir o caos no fundo através do telefone, gritando, digitando, o som de um carimbo batendo no papel. Nós conseguimos? Preston perguntou, encostando-se ao balcão da cozinha, seu peito ofegando. 3 segundos, Blake respirou. Nós arquivamos a renúncia às 7h59:57 da manhã. O negócio está vivo. Red Rock é nosso. A fusão está confirmada. Preston derrubou o telefone. Ele deslizou pelos armários até que ele estava sentado no chão de Lenolum. Ele pôs sua cabeça em suas mãos e começou a rir. Era uma risada histérica, exausta. Jenny desabou em uma das cadeiras da cozinha. Ela olhou para suas mãos. Elas estavam cobertas de terra. Nós fizemos isso, ela sussurrou. Ray caminhou até a geladeira e puxou 3 cervejas geladas. Eram 5 da manhã, mas ninguém se importava. Ele abriu uma e a entregou ao bilionário em seu chão. Não é mal para um menino da cidade, Ray resmungou. Preston pegou a cerveja.
Ele deu um longo gole. Melhor cerveja que eu já tive. Lá fora, os veículos de segurança da Titan estavam virando. Eles tinham perdido. A aposta tinha falhado. Mas a história não tinha acabado. Salvar a empresa era uma coisa. Lidar com as consequências era outra. E Preston Calloway devia a uma garçonete mais do que apenas um obrigado. Ele olhou para Jenny. Jenny, Preston disse, quão rápido você pode fazer uma mala? Por quê? Jenny perguntou, limpando terra de sua bochecha. Porque a reunião do conselho na segunda-feira vai ser um banho de sangue. Preston disse, seus olhos endurecendo novamente. Eu preciso de um novo assistente executivo e, eventualmente, eu vou precisar de um novo P de operações. Eu acho que é hora de você sair da faculdade comunitária. Jenny o encarou. Senhor, me chame de Preston, ele disse, e pegue suas coisas. Nós estamos voltando para Nova York. Nós temos uma empresa para limpar. A chuva da manhã de segunda-feira castigou as janelas da Torre Calloway, combinando com a tempestade dentro da sala de reuniões. A cadeira à direita de Preston, anteriormente ocupada por Carter Bennett, estava vazia. Carter já estava solto sob fiança, enfrentando acusações federais de fraude, mas a podridão foi mais fundo que um homem. Preston estava de pé à cabeceira da mesa, seus olhos frios como aço. Nós salvamos a empresa. Ele anunciou aos executivos nervosos. Mas nós não salvamos nossa alma. Ainda não. Ele virou-se para Jessica Tate, a chefe jurídica. Jessica, minha equipe de auditoria encontrou registros de 16 jantares privados entre você e o vice-presidente da Titan Global. Você dispensou a revisão por pares nas amostras de solo porque você estava ajudando eles a matar o negócio. Jessica ficou pálida. Preston, é uma indústria pequena. Você está demitida. Preston a interrompeu. Segurança está esperando. Enquanto Jessica era escoltada para fora, Preston gesticulou para o fundo do quarto. Jenny Brooks deu um passo à frente. Ela vestia um terno azul marinho sob medida, parecendo muito distante da garçonete que os tinha servido bebidas apenas dias atrás. Jenny é minha nova conselheira especial, Preston declarou. Ela reporta apenas a mim. Blake Harrison, o VP de operações, zombou. Preston, seja sério. Ela é uma garçonete. O que ela sabe sobre logística global? Jenny não se encolheu. Ela caminhou até a mesa e jogou um arquivo na frente de Blake. Eu sei que você roteia remessas do Centro-Oeste através de Chicago em vez de St. Louis. Isso adiciona 4 horas a cada viagem. Mas a maior quilometragem aciona um bônus de taxa de busca de combustível para seu departamento. Você está desperdiçando 3 milhões por ano para aumentar seu bônus. O quarto ficou em silêncio. Blake encarou o arquivo, sem palavras. Jenny tinha ganhado seu assento, mas a vitória foi de curta duração. 3 meses depois, a Titan Global contra-atacou. Humilhado pela perda, o CEO da Titan, Thomas Blackwood, lançou um processo antitrust massivo e uma campanha de difamação na mídia viciosa. Manchetes chamaram Jenny de desistente do ensino médio e atacaram o histórico de segurança de seu falecido pai, alegando que a família Brooks eram caminhoneiros incompetentes. Eles estão tentando quebrar você, Preston avisou enquanto Jenny lia as mentiras. Eles estão mentindo sobre meu pai, Jenny disse, raiva queimando em seus olhos. Ela levantou-se e caminhou até o mapa de logística. Ela encarou as rotas de envio da Titan. Preston, olhe para seus preços. Eles nos superam em 20%. A matemática não funciona. Mesmo com economias de escala, eles estariam perdendo dinheiro em cada carga, a menos que eles não estejam pagando pelo peso. Caminhões fantasmas, Preston sussurrou. É um mito. IDs duplicados para contornar estações de parada. É real, Jenny disse. E eu vou provar isso. Contra o conselho de Preston, Jenny tirou uma licença. Ela voltou para a estrada, conseguindo um emprego em um restaurante de parada de caminhões chamado Iron Skillet, em Nevada. Ela trocou seu terno por um avental, sumindo de volta no fundo.
Ela esperou até que ela encontrou um grupo de motoristas da Titan. Eles pareciam exaustos, seus olhos injetados de sangue. Uma noite, ela encurralou um motorista chamado Miller. Despacho me tem correndo 20 horas seguidas, Miller confessou, tremendo sobre seu café. Os registros eletrônicos são manipulados remotamente. Se eu parar, eu não sou pago. Se eu bater, é por minha conta. Ajude-nos a pará-los, Jenny sussurrou, deslizando um guardanapo pela bancada. Nele estava a linha direta para a divisão de fraude comercial do FBI. Faça isso pelos motoristas. Miller pegou o guardanapo. 2 semanas depois, a notícia estourou. O FBI invadiu a sede global da Titan, expondo uma enorme quadrilha de extorsão envolvendo milhares de caminhões fantasmas. Thomas Blackwood foi preso em seu escritório e o processo contra a Callaway Logistics foi arquivado instantaneamente. 1 ano depois, a reunião de acionistas da Callaway foi uma celebração. As ações estavam em uma alta histórica e a fusão da Red Rock tinha otimizado todo o corredor ocidental. Preston subiu ao palco, sorrindo pela primeira vez em anos. Nós sobrevivemos porque nós aprendemos uma dura lição. Os dados mais valiosos não vêm de uma planilha, eles vêm do chão. Ele deu as boas-vindas a Jenny ao pódio, agora a diretora de operações oficial. Meu pai me ensinou que você não pode dirigir olhando no espelho retrovisor. Jenny disse à multidão aplaudindo, avistando seu tio Ray e Miller na primeira fila. Keaton olhou para números e viu lucro. Nós olhamos para a sujeira e vimos verdade. E neste negócio, a verdade é o único ativo que nunca desvaloriza. A jornada de Jenny de garçonete invisível a COO prova que a sabedoria não é reservada para a Ivy League. Os executivos foram cegados pela arrogância, confiando em matemática simples que ignorava a realidade. Levou alguém que entendeu a terra e as pessoas para salvar um império bilhão de dólar. Preston Callaway aprendeu que em um mundo de ruído, a voz mais silenciosa muitas vezes fala a verdade mais alta. Se você amou esta história da vitória final do Azarão, por favor, clique nesse botão de curtir. O que você teria feito nos sapatos de Jenny? Deixe-me saber nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma história. Obrigado por assistir.